Muito boa noite para todo mundo, boas-vindas. Vamos começar hoje uma série de entrevistas aqui no Vende Insta, trazendo uma pessoa formidável, ou melhor, pessoas formidáveis do movimento afroespírita, que é uma forma de nós nos integrarmos. Bem-vindo, Guilherme Frankel. Bem-vindo. Estamos esperando agora chegar o nosso querido convidado, Igor Nunes, e vamos, por enquanto, batendo um papo aqui. Esse movimento chamou muito a atenção, não somente minha, como de outras pessoas, para essa nossa possibilidade de tratarmos das questões étnico-raciais. E é importante para o nosso objetivo de entender como isso pode nos ajudar a trazer a justiça social no planeta. Vou tentar um novo contato com o nosso querido convidado para ver se só falar aqui com ele. Não estou ao vivo, é só vir. Gente, se alguém puder depois mandar o link, que eu não consigo, não sei compartilhar esse link aqui. Guilherme, bem-vindo, valeu, alegria de estar com vocês participando desta conversa, e vai ser de muito bom estar presente aqui. Bem-vindo também, Antônio Ivan Silva Júnior. Então, estamos aguardando aqui, só Igor entrou, beleza, então vamos chamar para a nossa conversa. Vamos ver. Bem-vindo, Igor! Seja Olá, bem-vindo! Tranquilo, consegue? querido? Tudo ótimo. Consegue me ouvir bem? Tá ótimo, estou te ouvindo muito bem. Ótimo, porque eu falei, gente, hoje, toda vez que a gente tem que falar online, parece que cachorro começa a latir, outra coisa começa a latir e fica uma barulheira. Mas tá É, ótimo. da piriri, acontece tudo. A gente vai online, pelo menos não é crise de burnout, como já aconteceu com algumas pessoas que precisam ir trabalhar, especialmente numa escola em que eu chamei até de Rivotrilândia, que era todo mundo usando Rivotril. Era uma loucura. Graças a Deus eu não Gente, participava dessa, eu estava incluído fora dessa. mas tá ótimo. Acho que agora tá dando pra me ouvir, tá tudo tranquilo. Verdade. Muito bem-vindo. Gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco sobre você, sua profissão, onde você mora. Então, primeiramente, obrigado pelo convite. Foi um prazer, é um prazer estar aqui. Meu nome é Igor, eu sou produtor cultural formado pela UF. Atualmente, eu estou como produtor, como graduando em letras e mestrando em comunicação. Então, eu estou numa jornada louca, fazendo duas coisas ao mesmo tempo, achando que vai dar conta. E se Deus quiser, eu vou dar conta de fazer um mestrado e uma graduação nova. Basicamente, minha jornada está sendo essa, porque o mestrado está me tomando todo o tempo do mundo que a gente tem para fazer. Sei como é que é, eu já fiz essa viagem, mas não cheguei a fazer duas faculdades, que eu acho que eu não conseguiria fazer mestrado e faculdade ao mesmo tempo. Já estou em dois empregos e ainda estou arrumando ideia, que eu estou aqui do Ser Justo, da Casa Espírita. Não, e tem isso também, né? Porque eu Aproveitar. acho que além do nosso trabalho, do nosso lado profissional, a doutrina ela também demanda um tempo, né? Não é uma coisa, principalmente para gente que quer fazer uma diferença, que quer propor algo diferente, a gente quer sempre se dedicar, né? E dedicação exige tempo, exige demanda e tudo mais. Eu acho isso super importante pra gente. Com certeza. Aproveitar para saudar Rômulo Correia, que entrou também. Deixa eu ver, vi cinco pessoas, acho que tem alguém que escapou aqui, não, acho que todo mundo. Ó. Larissa F. Messias, bem-vinda também. Ah, Vamos chegando, Larissa. que bom. E aí, quem for chegando também, pode colocar perguntas, assim, sem nenhum problema. Ó, Rixa, eu não sei, eu acho que eu falei Rix, olha, eu acho que é uma abreviação. Rick SCA. Para não errar, fiz assim. Oi, Larissa mandou para você aí, oi. Estou Oi, aqui avisando para Lari. todo mundo também aqui, para avisar que a gente está online, para a gente poder. Já que link eu não sei compartilhar. Não sei se você sabe compartilhar link. Quando eu tentei da outra vez foi um desastre, que eu pensei em dar para enviar para a mesma pessoa, para outra pessoa, não deu certo. Mas eu sei que tem gente que consegue compartilhar o link.
Shell Almeida entrou também. Bem-vindas todas, para a gente ficar à vontade, para a gente conversar. E aí já vou te passar a primeira bola. Como é que foi o seu contato com a doutrina espírita, Igor? Então, para quem não sabe, eu acho que a maior parte aqui são pessoas que estão assistindo, ainda são pessoas da página em si. Eu sou espírita desde berço. Então, meus avós são espíritas, meus pais são espíritas, eu sou espírita desde que nasci. E a doutrina espírita ela tem um embasamento para mim muito forte, principalmente porque eu nasci nisso, né? Então, eu fui tendo esse contato de evangelização, mocidade, depois de mocidade você vira trabalhador, depois de trabalhador você começa a entrar nessa engrenagem sem fim. Mas o mais engraçado nisso tudo foi porque eu fiquei me questionando durante muito tempo, eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, como que eu posso fazer a doutrina espírita fazer sentido na minha vida, né? Porque a gente, quando a gente entra numa coisa muito jovem, a gente, muitas das vezes, a gente só entrou naquele barco e a gente vai sendo levado, 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 a gente não entende muito bem o que a gente está fazendo. E isso, em algum ponto, pode até ser meio decepcionante, né? Tipo, falei, cara, eu simplesmente não escolhi essa religião. Esse que é o grande ponto, assim, que ficou muito tempo na minha vida, assim, até mais ou menos, eu atualmente estou com 30 anos, mas até meus 22, ali 21, eu ficava pensando, falei, cara, eu nunca escolhi essa religião, porque minha família já era espírita. Então, por que que é tão importante o espiritismo na minha vida e por que que eu escolhi ele e pretendo continuar nele? E eu achei isso o ponto mais importante. E eu comecei a perceber como ele faz muito sentido para mim. O quanto. E isso não foi sozinho, isso na verdade foi por conta da minha primeira graduação em produção cultural. Eu comecei a dar uma olhada em outras religiões, eu cheguei a frequentar outras religiões, conseguir acompanhar algumas outras, e fui vendo o que fazia sentido para mim, né? Até mesmo para o nosso princípio evolutivo, né? Para a nossa evolução atual. Falei, cara, o que vai fazer me trazer como que eu posso dizer? Uma bagagem mesmo de representação. O que vai me trazer representação para eu conseguir olhar para aquilo e falar assim, cara, é isso. E dentro do é isso foi a doutrina espírita. A doutrina espírita foi o que mais me trouxe, o que mais me tocou o coração dentro da minha vida. E aí foi isso. Eu comecei lá com meus meses dentro da doutrina. Já Seara, um beijo. Eu comecei com meses na doutrina espírita e depois eu comecei com 12 anos a evangelizar. Eu era da evangelização, na pré-mocidade, comecei a ajudar na evangelização. E depois, quando eu fui para a mocidade, eu comecei a ajudar na pré-mocidade. E depois, quando eu entrei no estudo, eu comecei a ajudar na mocidade. E hoje em dia a gente está aí, né, nesse movimento sem fim, querendo fazer o melhor possível. Muito bom mesmo. Deixa eu aproveitar para saudar Gui Chico. Entrou também. Já será Romão, que mandou essa carinha fofa aí também, que ajuda a gente a ficar mais à vontade também, que a gente dá um nervosismo antes de entrar, né, Igor? Mas depois. O meu nervosismo atualmente tem sido o seguinte: funciona ou não? Teve um dia que eu fui tentar entrar, a conta do Sejus não entrava de jeito nenhum. Aí eu acabei indo para o StreamYard, ter que fazer pelo YouTube. Mas graças a Deus conseguimos voltar aqui para a gente fazer de novo pelo Instagram, que aqui é mais. Tem mais coisas legais, tem outras funcionalidades legais também. Ó, Antônio Santos Júnior acabou de entrar também, bem-vindo, vamos participando. Eu brinco assim, né? Sinta-se na sua casa, literalmente a pessoa está em casa, né? Então não tem muito jeito. Ana Sim. B. Cassimiro, bem-vinda também. E é importante que você tocou, porque não sei se existe uma estatística de quantos espíritas de berço permanecem na doutrina. Eu não Sim. sei se a gente tem essa. Se vocês, de repente, da Serd têm esse tipo de estatística, a FEB tem, porque eu não sei. Mas o que eu vejo no geral é geralmente as pessoas que estão, de repente, se afastam. Mas eu nunca vi ingressando em outras religiões. Cara, tem bastante. Se eu pegar no meu movimento, por exemplo, eu falei, né, atualmente estou com 30 anos, mas eu entrei no movimento espírita no sentido de fazer Tá parte mesmo, engajado, né? começar exatamente, estar mais engajado ali pelos 14 anos, foi quando eu comecei no primeiro encontro espírita, para quem, se alguém tiver alguém do Noroeste aqui,
É no Semana Espírita do Noroeste Fluminense, a SENOF, que é como a gente fala que é uma prima de uma Comerge, que é a Confraternização das Mocidades Espíritas. A Comerge, ela é um encontro que acontece todo carnaval, e a Semana Espírita acontece na semana de julho. E nessa Semana Espírita eu tinha vários amigos que iam desde sempre, assim. E eu fui percebendo que lá pelos meus 14 anos, quando eu fui chegando ali pela beirada ali dos 18, 19 anos, quando você tem que entrar na faculdade e tudo mais, isso dá uma modificada, né? Essas pessoas, elas dão uma afastada, porque eu acho que é esse momento de você conseguir buscar aquilo que realmente faz sentido para você. Porque eu acho que a religião, ela tem que trazer um momento de fazer sentido, não é apenas você seguir por seguir. Ela tem que fazer um sentido para você no momento em que você olha e fala assim, cara, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero seguir, é nisso que eu acredito. Porque se a gente segue por seguir, chega a certo momento que você fala assim, tá, o que eu fiz da minha vida inteira de significação para que essa religião fizesse realmente uma modificação na minha vida? Então eu posso estar no doutrina espírita, eu posso não sentir nada, não posso simplesmente não estar fazendo nenhuma movimentação para isso ser importante para mim. Que eu acho que tudo que a gente escolhe, e eu acho que eu acredito muito no princípio da escolha, ela tem que ter um significado muito importante para mim. Então, eu ter escolhido é muito mais do que a religião ter me escolhido, por eu ter nascido em berço espírita. Eu acho que é no sentido de eu ter escolhido a doutrina espírita, para mim é muito significativo. Acho que é mais ou menos isso, assim. A gente realmente acho que não tem nenhuma pesquisa que aponte quantas pessoas que nasceram em berço espírita já saíram. Mas eu acho que é bastante gente. É, porque a gente acaba convivendo. Eu não tenho filhos, não tenho. Meus pais também não são espíritas. Eu ingressei com cerca de 20 anos, não, 17 anos. Foi uma luta, inclusive, para participar da Comerge, porque eu não. A minha casa que eu estava não era afiliada a nenhuma, até hoje acho que ela não é afiliada a nada, mas de qualquer forma foi importante para eu poder conhecer melhor o movimento, entender as coisas e acabar cumprindo meus caminhos da maneira como eu achei que era melhor. E eu perguntei isso porque eu vejo que, no geral, os filhos seguem até certo ponto. Às vezes estão na evangelização infantil, alguns até seguem a mocidade, outros a gente nem ouve mais falar. Mas tem outros que eu acho interessante. E tem sido muito interessante que aqui no Vem de Insta eu tenho descoberto muitas pessoas que são de berço espírita e estão engajadas no movimento. Eu acho que também pode servir de incentivo para quem de repente não é tão engajado, é de berço espírita, de Uhum. repente tá junto para prosseguir. Teve acho que o Castellani, que também é mais ou menos da tua idade, também teve uma história semelhante. Teve assim, se afastou, voltou, e aí tá aí também tentando fazer a diferença. Curiosamente, ele também pertence a uma federativa. Algumas edições passadas aqui, que depois puder dar uma olhada. Bom, aí vem uma pergunta mais pessoal ainda. Você consegue estabelecer uma ponte entre a doutrina espírita e a tua profissão? Felipe, é engraçado, e eu vou te fazer um pedido. Se você estiver falando muito, se você pode me cortar, porque eu falo muito, e eu sou uma pessoa Mas tá que. aqui para você falar, quem não pode falar muito sou eu. Eu acho que é o lance que me levou para a comunicação hoje em dia, porque eu fiquei a vida inteira pensando assim, eu falei, gente, eu falo muito, e eu sou uma pessoa, eu acho que o lance de ser extremamente tímido me levou para minha primeira profissão, que é produção cultural. Produção cultural é basicamente você trabalhar em bastidores. Você não é a pessoa principal das atividades. Eu falei, gente, isso para mim é maravilhoso. Só que ao mesmo tempo eu falo bastante. E aí o que acontece? A minha profissão teve um encontro espírita, uma semana espírita, foi em, quem aí conhece o estado do Rio de Janeiro, São Fidélis, que é o norte fluminense, perto de Campos do Goytacazes. Um evangelizador, uma vez, eu tinha, sei lá, uns 15, 16 anos, não tinha entrado na faculdade ainda, perguntou qual era a profissão que a gente queria seguir. E a gente começou, todo mundo começou a falar, olha, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. E eu pensei assim, falei, olha, eu quero jornalismo. Eu quero jornalismo, porque eu acho que jornalismo, não sei o que. Ele falou assim, tá, e como que você pensa na sua profissão, ela auxiliando na doutrina espírita?
E eu fiquei pensando nisso. Eu falei, cara, como que eu posso fazer jornalismo casar com a doutrina espírita? Eu não conseguia pensar nisso, não conseguia fazer com que isso se juntasse. E aí o mais interessante foi porque quando eu entrei em produção cultural, eu fiquei pensando muito nisso. Eu falei, como que eu consigo fazer produção cultural se juntar ao espiritismo? Como que eu consigo fazer com que o que eu faço, o que eu estudei esse tempo todo, seja representativo e faça sentido para a doutrina espírita? E eu levei muito tempo pensando nisso, mas eu falei, cara, eu acho que eu posso fazer nas coisas mínimas. Tem uma frase, e isso foi muito impactante na minha vida, isso está em Mateus, na Bíblia. Eu só não vou conseguir lembrar capítulo e versículo, porque também eu acho que minha memória seria uma memória tipo de Haroldo Dutra Dias, que não é o caso. Mas tem uma passagem de Jesus que ele fala que por que se preocupais com as coisas grandes se ainda nem fazeis as coisas mínimas? Isso ficou tão forte na minha cabeça no sentido de por que eu tenho que me preocupar tanto com o que eu posso fazer se eu posso olhar para as coisas que eu faço de detalhes e pensar nisso, como isso pode agregar na doutrina espírita? E por que eu pensei nisso? Porque quando a minha casa espírita começou a pensar, falou assim, cara, eu preciso fazer, por exemplo, uma arte. E eu sabia fazer umas artes mais simples. Eu falei, cara, eu posso ajudar nisso. Eu posso ser essa pessoa que vai simplesmente fazer uma arte bonitinha, que vai ser melhor do que a arte de PowerPoint que a Casa Espírita fazia, que não era convidativa, e que as pessoas ficavam assim, cara, tipo, nossa, foi super elaborado. Eu falei, gente, não é porque eu não sei fazer isso. Eu posso fazer uma coisa simples, e nesse simples colaborar de uma forma mais efetiva. Então eu comecei a pensar nisso. Eu falei, cara, eu posso pegar minha profissão e o que eu faço de maneira simples mesmo, maneira, tipo, super tranquila, uma arte, ou até mesmo um pensamento organizacional, que é o que eu tenho muito de treinamento dentro da minha graduação, e como que eu posso fazer isso nessa perspectiva maior. Agora, até mesmo na graduação agora de letras, eu tenho feito isso também. Falei, cara, eu vou pegar agora pelo pequeno, o detalhe de olhar ali para um cartaz e falar assim, olha, maiores informações não existe. É mais informações, porque a informação não é maior ou menor. Sabe? Uma coisa simples, mas que eu possa agir nesse simples com a minha profissão, com a minha formação de graduação dentro da doutrina espírita. Então eu tenho tentado pegar assim os conhecimentos pequenos para auxiliar numa coisa que eu posso pensar que pode ser um crescimento maior. Muito bom mesmo. E saudar aqui o Guilherme Frankel, eu acho que é Ed Magno, não sei se eu tinha colocado aqui o Ed Magno, chegou, Margarete Santos, Saulo Fagundes, e alguém do Movimento Afro Espírita acabou de entrar também, mandou uma figurinha fofa também, daquela carinha com os olhinhos com coração, e o Guilherme Frankel tá falando. Frankel, desculpe se de repente estou falando teu nome errado, tá? Mas depois a gente confere lá na live que a gente fizer na próxima reunião. Muitos seguem só como frequentadores, sem engajamento no movimento. O Uhum. legal é isso, a gente poder ter esse engajamento também. E é importante a gente também pensar, né? Porque o professor lembra logo, Kardec, sei lá, a gente tenta assim, claro que a gente está muito longe de ser igual a Kardec, mas a gente tenta fazer algum ponto. E é interessante você falar do jornalismo, porque não podemos esquecer da própria revista Espírita, né? Que Kardec também, Uhum. a maneira dele, fez o jornalismo da época, já que não tinha, e também a própria formação de jornalismo é mais recente no Brasil, não sei em outros países, mas a Faculdade de Comunicação Social é mais recente aqui também. E fora a gente estar estudando no princípio era o verbo, uma tese da Célia da Graça Ribas, teve várias pessoas que se dedicaram à imprensa espírita também, se tornaram grandes espíritas. Aí pega o Caíba Schutel, eu não sei se... Herculano Pires também, o Edgar Armon não, o Edgar Armon era comandante, soldado, e depois acabou indo para outros patamares, mas temos várias pessoas que se dedicaram a diversas áreas para a divulgação da doutrina espírita, e o legal é que a gente permite também hoje a reflexão, né? Já que a gente pega um pouco de toda essa coisa que veio deles também. Bom, eu já tinha comentado no grupo, que é o grupo LGBTQIA+, espíritas,
que hoje teríamos também a parte LGBT. E eu achei muito interessante, uma vez, quando você estava numa reunião, colocando que você, quando é convidado para fazer palestra, você também vai com a camisa do arco-íris, não é? Eu adoro essa camisa. Eu tenho uma camisa, literalmente, tenho uma camisa preta minha, que tem um arco-íris enorme. E essa espécie de bandeira, eu não chamo muito de bandeira, assim, mas acabou que é uma bandeira, né? A bandeira LGBT, ela se tornou uma bandeira. Mas eu tenho colocado isso bem pontual, porque é uma coisa muito interessante, porque as pessoas sempre me convidam, principalmente agora no meio de pandemia, as pessoas têm colocado, falando assim, ah, Igor, você consegue vir fazer uma palestra, fazer um estudo, fazer uma fala aqui na mocidade e tudo mais. Eu acho importante, e eu me coloco bastante, são duas bandeiras que eu tenho colocado, principalmente dentro agora desse momento de pandemia, que é a minha bandeira como homem preto, e eu tenho reafirmado isso bem fortemente, me colocado como homem preto, e principalmente me colocado como um homem LGBT. E eu acho que essa bandeira LGBT ela é uma bandeira necessária, tanto a bandeira LGBT quanto a bandeira preta, são duas bandeiras necessárias porque são bandeiras de reafirmação, são bandeiras que mostram para as pessoas que um palestrante que está ali presente, ele pode ser um palestrante preto, ele pode ser um palestrante LGBT, e que o conteúdo ele não vai ser alterado. Não é porque eu sou LGBT, não é porque eu sou um homem preto, que eu vou abordar de uma maneira que é diferente de Kardec. É pelo contrário. É exatamente pelo ponto de ser Kardec e pelo ponto de ser LGBT e preto que eu vou pegar essa denominação, que eu vou pegar essa observação e falar assim, cara, é isso que eu vou abordar sobre esse aspecto para mostrar para as pessoas que não se sentem pertencentes a isso, que elas estão sim inclusas. Eu acho que é esse que é o grande ponto. Por isso que eu sempre falo que eu vou com uma camisa. Eu nunca estou vestido de uma maneira muito convencional, né? As pessoas que me olham falam assim, gente, você tá. Eu nunca estou muito convencional. Isso para uma pessoa que representa, em certo grau, o estado do Rio de Janeiro. Porque, para quem não sabe, eu sou também um dos coordenadores de juventude do estado do Rio de Janeiro. Eu acho que a gente não precisa ser totalmente heteronormativo. Na verdade, não precisa nem um pouco ser heteronormativo e convencional. Eu tô aqui agora, eu tô de coque, né? Porque eu acho que cabelo também é representação. A minha unha que já foi toda embora, mas é porque eu tava com a unha pintada, que também é representação. Então eu acho que tudo é posicionamento e não são posicionamentos que agridem socialmente. Eu acho que é pelo contrário. É mostrar que a diversidade e a alteridade, isso está em Kardec. Eu não estou falando isso porque é Igor que quero trazer uma bandeira minha. Não, é o contrário. É a lei de sociedade que me diz e que me mostra que pelas diferenças nós crescemos. Se a gente for lá em lei de sociedade, a gente observa que Deus nos deu o dom da fala, o dom da comunicabilidade para que nós cresçamos através das diferenças, através do contato, da fala, do diálogo. Então é a partir do momento que as pessoas são diferentes que a gente melhora, que a gente cresce. É a partir do momento que a gente tem uma opinião que não é a mesma opinião que eu tenho, porque opinião é formação. A partir do momento que alguém fala assim, olha, mas eu acho que isso é X e eu falo que isso é Y, que eu vou debater e entender por que ela acha que aquilo é Y, por que eu acho que isso é X. Então é a partir desse momento de diálogo que eu vou entender esse ponto de vista dela. Por mais que eu não concorde, eu vou estar conversando com ela. E eu vou estar conversando com ela, entendendo que isso é muito importante, ela entender nesse aspecto, porque a opinião dela, a partir do momento que não me machuca e que não machuca o próximo, ela é importante. E por isso que eu falo sempre, eu sempre que eu vou para algum estudo, eu levanto minha bandeirinha. E isso, eu estava falando com o Felipe, quando o Felipe me convidou, eu falei assim, ele colocou na divulgação, eu vou até falar isso, colocou assim, que eu posso colocar a SERJ, que é o Conselho do Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Eu falei assim, pode. E o mais engraçado, quando veio assim, isso me deu. Eu fiquei pensando bastante se eu falava ou não, porque eu fui convidado há pouquíssimo tempo para uma palestra e me falaram assim: eu só preciso que você. Olha, eu assisti. A pessoa que me convidou falou assim: olha, eu assisti 3 palestras suas e achei ótimas suas abordagens. Eu só queria que você me passasse o seu tema um pouquinho antes
porque você é bem progressista, né? E aí eu preciso consultar a diretora, a mentora da casa, para saber se o seu tema pode ser falado. E eu fiquei Meu assim, eu falei, Deus. gente, eu falei, nossa, eu tô falando o quê, né? Eu fiquei até com medo. Eu falei, gente, eu tô falando, então, alguma coisa que tá sendo muito, muito pesado para uma casa espírita precisar consultar a mentora da casa, né? Eu falei, caraca, espero que a mentora não me chame a atenção. Eu acho que é um pouco isso, assim, eu acho que o jeito que eu tento abordar as coisas e a maneira como eu tento trazer as coisas não são coisas muito convencionais. Eu não estou muito dentro de um padrão heteronormativo, eu não estou dentro de um padrão de uma pessoa branca, de muitas graduações. Eu estou entrando nesse mundo de graduações agora, com 30 anos. Então, eu acho que isso tudo, essa movimentação para tirar um pouco da casinha, ela é muito importante. Olha, tá ótimo. E olha quantas coisas a gente já colheu aqui, ó. Margarete Santos bateu palmas, Xiao Almeida falou perfeito, e ela deixou dois depoimentos aqui, a Margarete Santos. Quando assisti Felipe no Paz e Bem, a gente faz um trabalho de espiritualidade plural, que é comandado pelo Mauro Lopes, pela DB247, no canal Paz e Bem, e todas as quartas-feiras a gente faz estudos da doutrina espírita. Então a gente estudou agora toda o que a gente chama de codificação, terminou também o que é o Espiritismo, e vai entrar na Revista Espírita agora. E ela falou, por isso que ela está colocando aqui, faz bem com a Carla, fiquei muito otimista quanto à abordagem do povo negro no movimento espírita. E esse mês vai ser todo dedicado a isso e eu pretendo trazer sempre mais pessoas, porque afinal eu sou o coordenador de diversidade e povo preto do Sejus. E ela colocou também um depoimento muito legal aqui no final. Tenho 43 anos, desde os 18, no movimento espírita. Porém, há 3 anos saí da casa que participava porque sofri racismo. Não sei se ela de repente quer falar alguma coisa. A Luiz Souza mandou aí, entrou e mandou um joinha. Bem-vindo. Não sei se é homem ou mulher, mas bem-vindo. De qualquer maneira, bem-vindo aqui. Fique à vontade. Mas aí, eu ia pular, eu ia passar para a parte da sexualidade, mas podemos aproveitar o que a Margarete falou para falar sobre se você percebe racismo nas coisas que você fala. Essa coisa da mentora é uma coisa de louco, né? Essas coisas aí de consultar a mentora da casa. Eu acho que é por isso que nunca mais me deixaram fazer palestra de tema livre na Casa Espírita. Eu só faço livro dos Espíritos ou Evangelho. Mas, de qualquer forma, estamos aí para a gente fazer a diferença. Então, racismo eu vejo em tudo, confesso. Eu não consigo dissociar. Porque, para mim, e aí eu acho que é um ponto principal, a doutrina espírita ela não pode ser dissociada do mundo. A gente não tem como olhar para a doutrina espírita e falar que ela está. A doutrina espírita, que eu digo aqui, é bom enfatizar isso no sentido de doutrina espírita, movimento espírita, pessoas que compõem a doutrina espírita. Essas pessoas elas não estão dissociadas do mundo, elas não são pessoas diferentes do que nós vemos, né? Essas pessoas elas reproduzem o racismo, elas reproduzem a homofobia, elas reproduzem todos esses conceitos machistas. E isso é muito importante, e aí eu vou falar aqui, dentro de um ponto de vista meu, Igor, dentro dessa gama doutrina espírita, que é no sentido de pequenas coisas que a gente percebe. Um ponto deles que eu questiono sempre, e a gente pode falar disso de uma maneira que as pessoas podem observar e analisar isso, é o fato de, por exemplo, a gente não ter, e se a gente perguntar agora para vocês, quem está assistindo, quantos palestrantes espíritas nós temos na nossa casa espírita? Quantas pessoas de representação, no sentido de presidente, de palestrante, de evangelizador, nós temos de pessoas pretas nas nossas casas espíritas? Aonde está situada a nossa casa espírita, o entorno dela? Porque isso tudo diz muito da nossa sociedade. Se fizer uma leitura social, e a gente pode pegar aqui, a nossa sociedade ela é composta mais de 50% por pessoas pretas. E aí no sentido de pessoas pretas e pessoas que a gente tem aquele título de pardas, que a gente também inclui no título de pretas. A nossa sociedade é majoritariamente preta, mas a concentração de poder está na mão de pessoas brancas. E a doutrina espírita é uma doutrina que exige estudo, que exige conhecimento, que exige todo o tempo leitura e tudo mais. E isso também cria, em certos graus, se a nossa casa espírita não estiver atenta, dissensões para que essas pessoas não se sintam pertencentes.
As pessoas muitas vezes falam assim, cara, mas isso eu não consigo acompanhar essa linha de raciocínio. Mas, cara, que doutrina espírita então é essa que a gente está falando que essa pessoa não consegue acompanhar? Essa que é a grande questão. Se essa pessoa não consegue acompanhar a doutrina espírita que a gente está falando, a gente tem um sério problema aqui. E aí a gente começa a pegar em outros pontos. E esses outros pontos são os espíritos que a gente tem, os espíritos mesmo que a gente tem na mesa mediúnica e tudo mais, quem são eles? Esses espíritos que normalmente são espíritos de pessoas europeias, médicos, militares, enfermeiras, são sempre espíritos de o que a gente tem como Brasil de posições elevadas. Isso é colonialismo. A gente tem essa ideia colonial de pensar que essas pessoas têm sempre que ser espíritos mega elevados, mega não sei o quê, espíritos brancos. E fala assim, cara, numa ideia muito simples, cadê esses espíritos pretos nessas mesas mediúnicas? Por que que em algum momento se precisou lá atrás a gente criar uma dissensão, e aí foi a origem da Umbanda, que eu tenho extrema admiração, que é uma outra religião. Por que que a Umbanda surgiu? A Umbanda surge porque em algum momento houve um racismo dentro da doutrina, dentro das pessoas que compõem a doutrina espírita, que não aceitaram espíritos brasileiros, que são os caboclos, os índios e tudo mais, e não aceitaram os pretos velhos e as pombagiras e tudo mais. Então, em algum momento, o nosso racismo, e aí quando eu digo nosso, são os racismos que os próprios pretos, na verdade, nós representamos, nós reproduzimos, não o racismo, que preto não produz racismo, mas nós reproduzimos o racismo, mas o racismo que as pessoas que são as lideranças. Se a gente olha para os grandes federativas, principalmente, elas são feitas por pessoas brancas. As grandes federativas são feitas por pessoas brancas. Mas isso não deixa, e aí o que eu quero falar, e isso é muito importante, a doutrina espírita não perde sua beleza por conta disso. E por isso que eu sou tão apaixonado pela doutrina espírita. A minha religião, ela não perde, e aí levei muito tempo para conseguir chegar nesse ponto, tá? Não foi uma coisa fácil. A minha religião, ela não perde a sua beleza e a sua significação por conta dessas pessoas que chegaram nesse ponto. É o princípio contrário. É por conta dessas pessoas que eu me aprofundei ainda mais para mostrar que a minha religião, ela é importante para mim e ela é extremamente significativa. O quanto a minha religião, ela é importante para mim e o quanto ela pode ser importante para outras pessoas. Eu quero mostrar que a doutrina espírita, essa é uma missão minha, assim, pessoal, Igor. É uma missão de mostrar para as pessoas que falam assim, cara, essa mesma doutrina que me tirou quando eu era uma pessoa LGBT lá, extremamente desconfortável com o meu próprio corpo, mostrar que fala assim, cara, não é isso, fica tranquilo, que isso tudo tem uma explicação muito maior do que você pensa, assim. Então, eu sou extremamente grato à religião que eu encontrei na minha vida, assim. Muito bom, Igor. Deixa eu aproveitar que agora deixei uma sequência enorme de comentários aqui. E pessoas que entraram. A Luiz Souza, eu acho que eu já tinha comentado. Deixa eu ver aqui. Bruno Fontes Coelho, Ana Luísa Nunes, 961, John JLW. Aí chegou a Carla Pavão, mandou oi, paz e bem, sejam presentes. A Margarete saudou a Carla também aqui, e eu estou atrapalhado aqui com o celular, que eu boto o dedo vai para outro lugar, aí faz uma bagunça aqui. Aí a Carla Pavão falou que a gente tem uma mediúnica, que acontece virtualmente, e ela comentou, tem de tudo, pombogira, tem preto velho, então tem de tudo. Ela colocou, inclusive, deixem likes, deixa a gente, tá? Porque também vai para o YouTube e vocês vão poder deixar likes lá também. Jackie HIA chegou também. E tem mais um comentário da Margarete. Igor colocou bem. Sempre questiono sobre isso. Obrigada por abordar esta questão e a criação da Umbanda. E a Carla comentou, lembrou que no canal Paz e Bem tem o dia do Candomblé, que é às quintas-feiras. E a Adriana Ginanã, que é a Ialorixá, que está coordenando essa parte, tem feito um trabalho interessante de trazer os orixás todos
todas as entidades do candomblé, ela está colocando lá. Inclusive, só para alertar, para quem de repente não conhece, o candomblé também tem muitas divisões e lá ela trabalha com o candomblé Quito. Então, de repente, se tiver uma abordagem diferente numa outra casa que também adote o candomblé, a pessoa certamente encontrará essa diferença. Aí, só para encerrar a fase das leituras aqui, De Autor entrou também, mandou aquele coraçãozinho no olho. Margarete Santos também mandou mais um coraçãozinho no olho. E eu me atrapalhei aqui de novo com um negocinho aqui. Isis NV entrou também, não sei o que significa NV, mas tudo bem. Aí a Carla deixou mais um comentário. Eu não enxergo esses comentários no Instagram, só vocês que são mais novos conseguem. Ah, que ótimo, gente. Bom, eu não sei se de repente seria bom a gente entrar agora, lembrar um pouco da questão da sexualidade e depois a gente passar para a Serge. O que você acha? Pode ser, pode ser. Tá, que aí Continuar. depois a gente entra na parte da federativa, que acho que também é muito importante para a gente conversar. Uhum. Então, vou passar para esse lado. Como é que foi essa questão da descoberta da sexualidade? Porque entre essas duas questões, são duas identidades assim muito em evidência hoje em dia e muito debatidas, tanto a questão ética quanto a questão da sexualidade, especialmente no caso da orientação sexual. Como é que foi isso na família, no trabalho, na casa espírita? Você já falou daquele impacto que tem a questão de ter uma casa que resolveu questionar a mentora, né? Se poderia ter você falando de determinado assunto. Enfim, né? Cara, pensar a sexualidade é um princípio muito difícil, principalmente no Brasil, né? A gente tem uma criação, e aí eu vou fazer uma totalização assim, que eu não sei nem se seria o correto, mas uma criação cristã que carrega muita culpa, né? A gente fala que a gente nasce, a gente tem o espiritismo que vem romper com muitas coisas, mas infelizmente nós que compomos o espiritismo, nós ainda estamos atrelados a muita coisa de outras religiões. Então, nós temos, por exemplo, o princípio do não existe o inferno. Mas as pessoas que estão dentro da doutrina espírita, elas transformaram isso num umbral. Elas simplesmente pegaram o que não existe na doutrina espírita e falaram assim, não existe inferno, não existe inferno. Então vamos colocar aqui, a gente precisa lançar algum lugar para onde vão para as pessoas ruins. Vamos lançar para o umbral. A gente não existe o pecado, mas a gente transforma isso em lei de causa e efeito. Então a gente pega e faz ligações do que existe nas outras religiões dentro da doutrina espírita. Isso é super prejudicial, porque a doutrina espírita ela vem de uma maneira de romper isso tudo e a gente tenta resgatar isso tudo, esses atavismos, de uma maneira que prende a gente ainda e fala assim, cara, mas a Kardec, a espiritualidade e outros pontos vem falando assim, olha, não existe inferno, não existe pecado, não existe essas leis. Existe responsabilidade. Você é responsável por tudo aquilo que você faz. Então fica pensando nisso, fica pensando qual é esse grau de responsabilidade na sua vida. E a doutrina espírita, ela vem com tanta beleza e as pessoas vêm trazendo esses pontos contrários. Por que eu falei isso tudo? Porque a gente tem um princípio dentro da doutrina espírita, dentro do movimento espírita, chamado culpa. E essa culpa, ela traz tanto peso para a gente de uma maneira tão prejudicial que você a todo instante você acha que tudo que você está fazendo é uma coisa errada. Tudo que você está fazendo é uma coisa, fala assim, cara, eu não posso fazer isso porque a espiritualidade está me olhando, porque isso vai me trazer não sei o que lá, porque tem a lei de causa e efeito, em tal lei. E você começa a se boicotar em tudo. E isso é muito prejudicial. Por quê? Eu sou um homem preto, um homem LGBT, e eu me entendo como uma pessoa LGBT há muitos anos, desde que eu nasci. Mas eu nunca, nunca queria falar sobre isso. Por quê? Porque primeiro a sociedade me colocava que o correto é ser um homem hétero. E ser um homem hétero era a última coisa que eu fui na minha vida, que eu não sabia o que era ser um homem hétero. E dentro da minha casa espírita, eu ouvi o discurso de que a heteronormatividade e ser hétero era o correto, que você tem que gerar filhos, que você tem que casar, que você tem que ter cuidado com quem você cria vínculos, que isso, que aquilo. E eu ficava assim, falei, cara, então eu tenho que ter cuidado com muita coisa. E a todo momento era aquele negócio, tipo assim, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo, não posso fazer aquilo.
Então eu comecei a me negar o princípio básico, que é o princípio do amor. O princípio do amor que está dentro da doutrina espírita é o princípio de eu posso sim viver o que eu quero, o que eu tenho, mas com responsabilidade. Mas em momento algum a responsabilidade me foi colocada como um ponto. É justamente o contrário. Ela me foi negada no sentido de você não pode ter um relacionamento. A sua sexualidade é uma sexualidade que deve ser reprimida, que deve ser sublimada, que deve ser posta no sentido de olhar para essa energia e direcioná-la para outro ponto. E eu vou falar que as pessoas que muitas vezes olham e falam assim, Igor, mas não é mais assim. Falou assim, olha, eu recebi um e-mail há pouquíssimo tempo de pessoas importantes da doutrina espírita, conversando com a federativa e que, mais uma vez, reforçaram essas pontuações. E aí, como que é a minha questão LGBT, para a gente caminhar para o final da minha resposta, que eu falo bastante. Eu, com meus 18 anos, 18 para 19 anos, eu comecei a falar assim, cara, não tem como. Eu já tinha namorado meninas, eu gostava delas, eu tinha muito respeito, eu tenho extremo respeito pelas mulheres. E eu comecei falando assim, o meu lado sentimental não é esse. O meu lado sentimental não corresponde a isso. E eu comecei pensando muito nisso. Eu falei, olha, eu preciso simplesmente que a minha mãe, minha família, em algum momento, eles entendam isso. Mas eu sou do interior. Para quem não sabe, eu sou de Itaperuna, interior do Rio de Janeiro. Cresci em Sorocaba, interior de São Paulo. Então, uma vida inteira de interiores cria você também uma pessoa interior. Então, quando eu entrei na faculdade, eu fui fazer faculdade em Rio das Ostras. Eu conheci minhas duas melhores amigas, que são melhores amigas até hoje, e que são mulheres lésbicas. E o pai de uma delas, que eu sou grato até hoje, ele é espírita. E ele, um dia, a gente conversando sobre isso, e em algum momento, eu não sei se ele, ele se tocou sobre isso, estava muito evidente. Ele virou para mim e falou assim: filho, não se preocupa com a sua sexualidade, que isso na verdade nunca importa. O que importa é você estudar, porque estudo é uma coisa que nunca vão te tirar. O que importa é o que você é, porque isso é o que nunca vão te tirar. A sua essência, a sua espiritualidade, o seu conhecimento são coisas que vão te levar para frente e que nunca vão nunca vão poder te podar em cima disso. E eu comecei pensando naquilo, eu falei, cara, eu preciso muito ser o melhor que eu posso. E eu tenho uma plena noção de que eu sou uma pessoa privilegiada nesse ponto. Porque eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade pública, eu tenho a oportunidade agora novamente de fazer uma faculdade pública, um mestrado numa faculdade pública, que muitas pessoas pretas, e principalmente pessoas pretas LGBTs, não vão ter. E eu acho que isso é o ponto principal da minha vida, assim, o que me motiva muito a levar em consideração tudo que eu sou e tudo que eu tenho. E aí eu comecei pensando muito nisso, eu falei assim, cara, isso é muito fantástico pensar nesse ponto de esse senhor, com meus 19, 20 anos, me influenciou dentro da doutrina espírita a ser uma pessoa melhor, a ser uma pessoa que vai assumir minha sexualidade. E eu assumo isso para os meus pais, primeiramente para minha mãe, mas se eu contar essa história eu choro igual uma criança, porque minha mãe é a pessoa mais importante na minha vida nesse momento em que eu assumo a minha sexualidade. Graças a Deus a gente está numa nova geração onde muitas vezes as pessoas nem precisam assumir sexualidade, as pessoas são o que são, mas eu ainda estava naquela época lá, uns 10 anos atrás, em que eu precisei chegar para ela e falar assim, olha, mãe, eu vou te contar uma coisa, e é um princípio de que eu não escolhi nessa encarnação. Eu não escolhi aqui na Terra, no caso, né? Eu não escolhi Igor agora, nesse momento, eu falei assim, eu não quero gostar de mulher, eu quero gostar de homem. Eu falei assim, não, ao contrário. Eu escolhi como uma expiação, ou como uma prova, ou como qualquer outra coisa que seja, porque eu não tenho noção das minhas escolhas espirituais, mas eu nasci como um homem gay. E a doutrina espírita me apresenta isso. E aí minha mãe, ela simplesmente, ela me bota no colo dela e me acolhe de uma maneira que eu nunca me imaginei que aconteceria, porque eu tive um medo danado, porque a minha mãe é uma professora, e meu pai é um militar.
Então, você já pode imaginar como é dentro de casa uma professora que é super rigorosa e um militar que tem todos os seus procedimentos e tudo mais. Então, eu ficava o tempo todo, eu falei, gente, isso vai dar uma questão aqui dentro de casa, que vai ser isso e aquilo. E a doutrina espírita, ela veio como um porto seguro dentro desse meu processo de falar assim, é isso, porque a doutrina espírita me mostra que é isso. Então a doutrina espírita ela veio como um grande, falou assim, olha, eu falei que foi minha, tipo uma barreira, tipo escudo. Eu joguei a doutrina espírita e falei assim, olha, se não tiver de boas com isso, lida com a doutrina espírita, que não sou eu que estou falando não, é Kardec. Joguei Uhum, ele na frente e falei, ó, tá com ele agora. Mas foi basicamente isso. entendi. Fantástica história, Igor. E deixa eu só ver aqui que agora de novo o celular está atrapalhando. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Ai, gente, ninguém merece. Agora, foi. Agora fluiu, parou, mas voltou. Então, aqui tem uma pergunta que o Afro Espírita deixou, mas vou deixar para o final. Eu acho que ele tentou mandar de outra maneira, mas eu não consegui fazer. Bom, a Erika Jardinha chegou, mandou boa noite. Larissa e Erika mandando novamente aquele emoticon com o coraçãozinho nos olhos. Agora finalmente acertei a maneira de descrever. Tamires Nasser, Vitemburgo Gonçalves, bem-vindas também. Carla também deixou bem-vindas. Tamires colocou pura verdade. Também chegaram Espírito Peregrino 333, Carolina Lourenço, Pablo Almeida Mesquita e Cé Arribas. Eu acho que a Célia Arribas está aqui também. Margarete Santos mandou um coraçãozinho, Shell Almeida mandou uma flor e também chegou agora Pep Godoy. Eu ia entrar na questão da Sérgio, mas vamos responder aqui o que o movimento Afroespírita mandou. Vocês acham que o movimento LGB, né, LGBT, dentro do movimento espírita, é muito embranquecido? O que você acha? Olha, eu não consigo fazer uma abordagem dentro do movimento espírita. Eu vou fazer uma abordagem geral. E para mim é um sim. Primeiro por quê? Porque o movimento LGBT, ele é um movimento muito importante. Eu só posso dizer que eu sou um homem preto e LGBT hoje em dia, 2020, porque tiveram outras pessoas antes de mim. Então eu sou muito, muito, muito grato a essas pessoas. Mas eu levo em consideração que quem foram essas pessoas, principalmente. São as travestis, são os transexuais, são os não gêneros, são os bissexuais, são as mulheres lésbicas, porque infelizmente a gente não pode deixar que a interseccionalidade não seja levada em consideração nas nossas discussões. A interseccionalidade é pensar que eu sou um homem e a gente vive numa sociedade extremamente machista. Eu estar falando aqui sobre o LGBT já é um ponto que a gente tem que olhar e falar assim, cara, existem mulheres que são invisibilizadas, e principalmente as mulheres lésbicas, são invisibilizadas extremamente até hoje. Sofrem feitiço por parte dos homens. Então, o movimento de você falar quanto LGBT é entender que eu, por ser um homem gay, eu vou ter sim meu papel de destaque dentro da minha sigla. A minha sigla, tanto que a gente tem, quem conhece a história LGBT sabe que ela nasce como GLS, que é as gays, lésbicas e simpatizantes, que era aquela pessoa que passou pela rua, deu um tchau, simpatizou, estava dentro da sigla, totalmente desnecessárias, com todo respeito a todas as pessoas héteras, mas particularmente depois a gente passa para o LGBT e depois o LGBTQIA+. E aí eu sou super grato. Eu sou uma pessoa que reverencio a todo instante, porque se não fossem todas as travestis, todas as pessoas bissexuais, as pessoas não gêneros, as pessoas Qs, as pessoas Ts, as pessoas As, que vieram e que vêm a todo momento colocando esse movimento para frente. E por que eu falo que ela é esbranquiçado? Porque, infelizmente, a gente vive numa sociedade racista e machista que vai colocar os homens como principais. Se você olhar hoje em dia para quem é influenciador LGBT, você vai ver que esses influenciadores são pessoas brancas. Essas pessoas que estão em destaque são pessoas brancas. E essas pessoas brancas, as pautas delas
muitas das vezes não são as mesmas pautas que as pessoas, principalmente pretas. As pessoas pretas, LGBTs, atualmente e muito fortemente, elas só querem sobreviver. Isso é muito pesado. Eu sou um homem que em 2012 eu coloquei dread. E eu fiquei com dread até 2015. E aí, quando eu comecei a fazer meus estudos sobre racismo, que é quando eu comecei ali a me posicionar como homem preto, a minha mãe me falou assim uma vez, eu conversando com ela, ela falou assim: todos os dias que você saía de casa, eu rezava para você voltar. Porque você saía com os dreads, e eu, para quem não tá me vendo, que não me conhece ao vivo, eu sou um preto de 1,95 de altura, então eu não passo desapercebido. Eu não tenho como falar assim, ah, ninguém tá me vendo. As pessoas me veem, porque uma bicha grande de 1,95 de altura é um gay que chama atenção. E é isso, eu sou um gay de 1,95. Minha mãe olhava e falou assim, e com dread é porque agora eu tô com o cabelo preso, mas se eu soltar o cabelo, é mais ou menos daqui, ó. Imagina um gay de 1,95 no meio da rua, não tá nem tão comprido quanto eu gosto. Mas eu adoro meu cabelo. Mas é isso, a gente está numa sociedade machista, a gente está numa sociedade racista. E essa sociedade olha para nós, corpos pretos e afeminados, e ele coloca a gente como alvo. E o movimento LGBT, ele não está diferente disso. O movimento LGBT, ele é esbranquiçado. Ele é um movimento que vai olhar para esses corpos pretos e não vai enxergar a prioridade, que é a sobrevivência. A minha prioridade como Igor, que quer sair de casa e quer retornar vivo para dentro de casa, é a sobrevivência de um LGBT preto. Enquanto muitas das vezes as pautas e os discursos não se casam. E aí eu vou trazer um exemplo muito forte. Isso não quer dizer que eu estou criando uma dissensão. Isso é muito importante. Eu não estou criando uma dissensão porque eu acho muito importante o movimento LGBT. Isso eu preciso que fique claro. Mas eu vou trazer uma questão muito importante e muito nítida, que se chama a minha vivência. Eu, há pouquíssimo tempo, conversando sobre a pauta LGBT, eu fui falando das minhas experiências com alguns amigos e falei assim, não, porque uma vez eu fui atravessar a rua e um carro passou na minha frente e falou assim, dá mais um passo, passou buzinando assim, dá mais um passo que a gente mata uma bicha. E aí eu fiquei assim, eu falei, caralho, tipo, caramba, desculpa, eu mandei um palavrão aqui. Falei assim, caramba. Falei assim, se eu tivesse aquele momento que você tenta atravessar mesmo, meio que sem olhar assim a rua, eu falei, se em algum momento eu tivesse um passo fora da calçada, esse carro tinha me atropelado. E aí eu contando essa história para alguns amigos, dentre milhares de outras histórias, quanto momentos onde você é seguido dentro de loja, momentos onde você é questionado da sua capacidade, até mesmo dentro de centros espíritas, onde as pessoas questionam você se você tem capacidade para coordenar certo grupo de estudo. E as pessoas falaram assim, nunca passei por isso. E a gente começa a falar assim, peraí, você nunca passou por isso? Eu falei assim, eu achei que todo preto, todo LGBT passasse por isso. Eu falei assim, não, nunca passei. Aí eu começo a olhar a interseccionalidade, que é, a minha sexualidade, ela diz muito sobre mim, mas a minha cor, ela fala ainda mais. Então, quando eu me olho como um homem preto e como um homem gay, ele vai ter um papel ainda mais importante na minha vida do que simplesmente a minha questão sendo apenas um homem LGBT. Então, ser LGBT é importante, é necessário que a gente discuta sobre isso, mas ainda mais que a gente olhe e dê visibilidade e importância para as pautas de LGBTs pretos dentro de qualquer movimento, seja espírita, seja não espírita. Muito bom, Igor. Saudar agora algumas pessoas que chegaram aqui agora. Acho que eu já tinha falado do Pepe Godoy. Afroespírita, Rio, daquilo que você tinha comentado antes, de alguns pontos. Margem do Rio entrou, mandou também a carinha com o coraçãozinho nos olhos. Carol Lage, 26, underline 08, entrou também. Bem-vinda. Ferreira Jovian, bem-vindo. Gi. Detesto quando o negócio salta aqui do meu olhos. Gigayatri, bem-vinda também.
Lídia Valesca, bem-vinda. Pepe Godoy bateu palmas aqui, dizendo que foram aulas aqui. A Margem do Rio comentou: a régua da interseccionalidade, importantíssima, com certeza. Carol Lage também mandou de novo. Ferreira Juvena também mandou a carinha com dois corações nos olhos. Só que tem uma questão. Eu tinha selecionado, a gente faz umas pautas aqui, ainda faltam mais ou menos três perguntinhas, só que a gente está no finalzinho e o Instagram interrompe a live do nada. Teria condições de a gente continuar? Eu vou encerrar e a gente vai continuar, Igor? Sim, tranquilo. Então, vou pedir para todo mundo que está aqui presente, então mais ou menos 10 pessoas ao vivo aqui, tá? A gente vai encerrar agora, porque eu sei que a gente, em 4 minutos, não vai conseguir dar conta do que tem ainda, porque tem muita coisa ainda para a gente conversar. Então, a gente vai encerrar, vai iniciar uma outra. Peço que vocês fiquem de olho ali, atualizando, igual os loucos aí, até aparecer lá, ser Jus ao vivo, e aí a gente volta para cá, tá bom? Então, Igor, até já, pessoal. Até daqui a pouquinho. Até. Vamos chegando, vamos ficando à vontade, aguardando o Igor, aguardando todo mundo que estiver voltando aqui para a gente poder continuar esse papo muito legal, muito bacana, que para mim a gente aprende muito. O Afro Espírita já entrou, bem-vindo também. Igor entrou, já vem para cá, fazer igual a Jô Soares, venha para cá. Para você poder. Ah, Voltei. que bom. Tinha dado uma travada que eu falei, gente, não consegui nem ouvir mais, mas agora eu voltei. Pronto. Ah, que bom. O som tá ok, né? Tá escutando bem? Tá, tudo ok, tudo ok. Tranquilo. Ferreira Jovian entrou também, vamos participando todos juntos. Pepe Godoy entrou também, que bom. Eu não sei se o problema foi geral, se foi problema aqui com a conta. É importante que agora a gente entrou e agora a gente continua. Dois pontos que eu queria destacar antes da gente poder continuar. Primeiramente, a coisa que me chamou a atenção foi você ter falado justamente sobre a questão da CERJ. Como é que foi esse ingresso? Quem não conhece a CERJ você me corrija também. Ó. Mais um Matos entrou também, bem-vindo, nosso Dude aí também. Conselho, olha, eu já ia falar outra coisa, já ia falar confederação, olha só, CBF na cabeça. Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, não é? Exato. Então, Como é que foi esse ingresso?
Foi bem curioso, assim, foi uma coisa totalmente inesperada. Só contextualizando para quem não conhece, o espiritismo ele não tem representação, né? Não existe um papa, não existe um padre, da mesma forma que não existe um pastor ou qualquer outro representante maior dentro da religião. Mas existe uma federativa, existem regionais que dão um certo apoio para a religião, para as pessoas dos centros espíritas, principalmente, entenderem como eles funcionam, ou como eles podem funcionar, ou de que maneira eles conseguem um auxílio para divulgar atividades, ou para começar uma atividade, para ingressar de maneira X, Y, Z. E aí um dentro desses é o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que é um modelo de, como que eu posso dizer, de unificação dentro do Estado do Rio de Janeiro. E esse modelo para a gente foi muito, muito, muito importante, porque ele nasce de uma maneira que vem tentando falar assim, olha, todo mundo tem aqui uma representatividade. E quando eu fui convidado, isso para mim foi muito, muito inédito, muito inesperado, porque quem me ligou foi a coordenadora, que é a minha coordenadora atual. Ele tem vários setores, né? Existem vários setores dentro do SERJ, e um desses setores é o setor de evangelização. E aí tem o evangelização no sentido de doutrina espírita, a área de educação espírita, que é a área de educação espírita. E aí dentro da área tem o serviço de evangelização da família, e aí tem a equipe de família, a equipe de infância e a equipe de juventude. E a Ana Rosa me convidou para esse colegiado, e é um sistema colegiado de juventude. E eu fiquei assim, eu falei, cara, ela falou, olha, seu nome foi sugerido por várias pessoas. Eu fiquei assim, eu falei, gente, quem tá sugerindo o meu nome? Tipo, que pessoas loucas são essas que querem que essa bicha preta que integre uma parada? Porque eu falei, cara, que gente maluca, mas é isso. Eu falei, vamos lá, porque eu adorei a missão, porque eu falo muito com as pessoas, e eu falei aqui na live, que eu acredito muito nesse processo de modificação. Eu, em 2009, 2008, foi antes de entrar na minha graduação em produção cultural, dentro da minha casa espírita, eu ouvi uma vez que o pessoal era um estudo falando sobre LGBTs. E aí um deles falou assim, olha, LGBT não pode adotar filho. Porque como que o pessoal vai adotar um filho? Como que vai explicar para essa criança que ela não tem uma mãe? O que que essa criança vai passar na escola? E aí o outro falou assim, eu sou contra que eles se casem, porque a energia sexual e não sei o que, e começa a botar tanta culpa nas questões que eu fiquei assim, eu falei, cara, eu não posso me casar e eu não posso ter um filho. Para você ter ideia de como funcionou isso na minha mente, foi o seguinte, existe meu pai, minha mãe, meu irmão e meu irmão, somos três, né? A gente mora longe da minha família, que mora no interior, atualmente eu moro em Niterói. E meu irmão se casou, já tinha uma namorada há anos. E meus pais, são meus pais, casados há muitos anos. E eu fiquei pensando nisso. Eu falei, cara, os meus pais, em algum momento, eles vão desencarnar. O meu irmão está casado. Em algum momento eu vou ficar sozinho nesse mundo. No sentido de, eu não posso ter um companheiro, não posso ter um filho, eu só posso ter meus amigos. E por mais que eu ame meus amigos, eu amo muito eles, em algum momento eu não posso constituir uma família. É um peso que me colocaram que eu fiquei assim, eu falei, cara, isso é muito bizarro. É muito chocante que utilizem o nome da doutrina espírita para colocar esse peso na consciência de um jovem, na consciência de uma pessoa que está ali pronta para melhorar ou pronta para construir algo que ela entende como uma coisa que vai fazer bem para ela. Então, essa mesma negação do amor que eu citei quando a gente estava agora na outra live, é esse momento. E aí eu fiquei pensando nisso, e quando me chamaram para o Sérgio, eu fiquei assim, eu falei, cara, eu não tenho a menor capacidade de integrar uma federativa estadual. Eu falei, gente, quem sou eu
com meus 29 anos, porque foi ano passado isso, para integrar uma coisa que abrange não só o Rio de Janeiro, não é só a cidade do Rio de Janeiro, não é só Niterói. É uma coisa que vai lá até Itaperuna, até Porciúncula, chega de Porciúncula até Resende. Então, tipo assim, é uma coisa que vai pegar aqui o estado inteiro. Eu falei, cara, quem são essas pessoas que querem ouvir essa bicha preta falando? E aí, nesse momento, eu fiquei pensando muito nisso. Eu falei assim, cara, eu acho que é uma oportunidade que a espiritualidade está me dando para mostrar para essas pessoas que em algum momento falaram para mim que eu não poderia ter família ou que eu não poderia constituir, vivenciar o amor, que eu posso viver isso tudo. Mas eu acho que mais importante do que isso, o convite do Serge para mim, ele partiu com o momento de falar assim, Igor, isso tudo que você ouviu e vivenciou, as outras pessoas, principalmente os homens, principalmente as pessoas pretas e as pessoas LGBTs não precisam vivenciar mais, porque você vai estar ali lutando por elas. E foi mais ou menos isso. Eu entendi para mim assim como um aspecto de tipo assim, cara, por mais que eu não esteja de frente falando assim, olha, não, eu não dou minha cara, eu dou minha cara a tapa, mas não coloco ali minha cara para fazer esses milhares de coisas, mas eu tô sempre ali no background, chegando e falando assim, olha, isso não rola. Esse tipo de abordagem não rola. Isso a gente tem que repensar. Então eu tô sempre ali em algum momento fazendo as pessoas refletirem, porque eu jogo a minha vivência dentro disso, falando assim, cara, desculpa, como que vocês querem falar de acolhimento dentro da religião se vocês simplesmente não conseguem pensar numa pessoa que está aqui tão próxima, que está sofrendo tanto porque se entende como uma pessoa trans? Qual é a dificuldade de respeitar a transexualidade dela? Essa que é a grande questão. E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, cara, esse convite para mim de estar numa federativa, de representar o estado do Rio de Janeiro como juventude, foi muito, muito, muito importante, assim. E nesse momento eu falo que eu tô bem atarefado. O pessoal tem até me mandado várias mensagens, eu falei, tá bem tenso responder tudo. Mas é isso, a gente junto vai se formando, vai fazendo e vai acontecendo. Muito bom, Igor. Deixa eu ver aqui que chegaram. Várias pessoas entraram. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Jô Moreira, da Moreira Jô Underline entrou. Luciana Paixão Personal entrou também. Dinho Neto entrou, mandou logo aquela carinha com os dois coraçõezinhos nos olhos. Bruna Poies, acho que é isso. Peço perdão se eu falei errado. Larissa voltou também. Washington Santos WRS entrou. Taurina DOD. Não sei se é essa maneira, mas é o DOD. Não sei. Desculpe, perdão se de repente falei errado. Shell Almeida voltou. Marciele Vanucci entrou também. Sheila TS entrou. E a Carol Lage falando. Tá vendo? Tinha que ser você lá. Não se cala. Aí, ó. Botando pra frente aí. Muito bom, Igor. Aí entra um outro ponto que eu acho que é até mais recente, né? Que é a questão do movimento Afro-Espírita. Como é que foi esse surgimento? Como é que foi esse ingresso? Como é que foi isso? Então, deixa eu só mandar aqui um beijo para Sheila, Sheilinha. Sheilinha é uma das coordenadoras lá nossa, do nosso polo de Comerge, Efraim. Carol, um beijo também. Então, o convite para eu ingressar, a gente fez um estudo, eu e Jaciara Romão, a gente fez um estudo no Centro Espírita, eu sou péssimo de lembrar o nome, não é Antônio de Pádua, é algum outro similar. Sou muito ruim de lembrar o nome do Centro Espírita, a gente foi tanto Centro Espírita nesse período. E aí a gente fez um estudo sobre racismo, há pouquíssimo tempo. E dentro do Congresso Jovem, o movimento Afro Espírita ele surge dentro do Congresso Jovem, né, de Juventude do Estado do Rio de Janeiro, que aconteceu no ano passado também. E o pessoal entendeu e falou assim, cara, existe uma grande questão que falta dentro da doutrina espírita, que é a gente pensar nos corpos negros. Porque Kardec, aí eu vou trazer Kardec no capítulo 1 da Gênese, ele fala sobre como o processo da reencarnação e como a doutrina espírita
ela vem quebrando com os processos de desigualdade e tudo mais. Porque ele fala o seguinte: a partir do momento que a gente entende que a gente pode reencarnar hoje como homem e amanhã como mulher, a gente não tem motivo para ser racista, a gente não tem motivo para ser machista, homofóbico, o que seja. E isso é lindo, isso é ótimo. Mas a gente tem que trazer isso para uma aplicabilidade. A aplicabilidade que a gente, muitas das vezes, a gente não entende a importância dela. Porque entender isso tudo é um passo inicial para colocar em prática isso tudo. Eu entender que eu sou um espírito milenar e que o meu processo reencarnatório me coloca no sentido de estou nesse momento como um Igor, um homem de 1,95, preto, LGBT, mas amanhã eu posso nascer como uma Sheila, uma mulher branca, que seja nascida numa cidade grande, de 1,60 de altura, que, sei lá. Então a doutrina espírita ela mostra pra gente, fala assim, cara, a gente vai, cada encarnação a gente vai nascer de um jeito. E é isso, cada encarnação a gente vai nascer de uma maneira diferente. Então não tem motivo para você ser preconceituoso. Só que essa é a teoria. E a teoria ela sempre é linda. É a mesma coisa de na aula, quando o professor pergunta assim, todo mundo entendeu? E todo mundo fala assim, sim, entendemos. Agora é a prova. Aí você fala assim, caraca, eu não sei colocar em prática. O teorema de Pitágoras, ele é lindo aqui, ó. Eu consigo olhar ele lindamente. Agora aplicar ele, fala assim, pô, é outro processo. E a doutrina espírita, ela não está longe disso. Você entender uma coisa é diferente de você colocar em prática ela. E você entender que você é um espírito milenar, que você vai ter outras reencarnações em outros corpos, é um momento. Mas você entender que, a partir do momento que você reencarna em diversos corpos, você vai estar, sim, submetido a uma vivência social, cultural, e política do momento que você reencarna, porque nesse momento eu estou Igor, no Brasil, numa situação política X, num contexto social X, e aí tudo isso vai ser uma influência para quem eu sou hoje em dia. Nada disso é dissociável, nada disso vai falar assim, olha, isso não influencia. Isso influencia sim. Isso é muito importante a gente observar. Então toda essa influência de quem eu sou, de quem me monta, de quem me constrói, ela é muito importante para eu perceber que, como que eu posso dizer? É muito importante para eu perceber todo esse contexto, para perceber quem eu sou, e dentro de quem eu sou, nossa, peraí que avancei muito na linha de raciocínio agora. É entender Tranquilo, tranquilo. é entender todo esse processo de quem eu sou para entender quem eu estou. Não é simplesmente falar assim, cara, não é porque o Igor X ou o Igor Y eu já rompi com as questões do preconceito. É o contrário. A doutrina espírita ela me mostrou isso tudo. Então, nisso tudo, como que eu vou fazer para romper com os preconceitos aliados a essa doutrina que eu acredito tanto? Então, eu olhar para a doutrina espírita e falar assim, olha, já que a gente está falando tanto de espírito, a gente precisa falar desses espíritos encarnados, a gente precisa falar de corpo. E corpo envolve ancestralidade, corpo envolve movimento, corpo envolve cultura, social. Eu não tenho como pegar o mesmo Igor que está aqui falando, que nasceu numa família onde tem um pai e uma mãe casada, e querer falar que é o mesmo corpo preto que está numa favela. É totalmente diferente. Eu tenho, e mais uma vez eu retorno a falar sobre isso. Eu tenho os meus privilégios bem marcados, e eles são bem significativos para mim, porque eu sei que uma pessoa de 30 anos, como eu tenho atualmente, não tem oportunidade de estar vivendo só com uma bolsa de faculdade, cursando 2 graduações. Muitas pessoas elas têm que estar vivendo de milhares de coisas para fazer acontecer. Então isso é muito pesado, isso é muito complicado. Só repete para mim, por favor, Felipe, se eu respondi a pergunta, eu fiquei muito na dúvida agora. Não, você falou direitinho sobre essa questão do ingresso do movimento afroespírita que se formou nesse congresso e tal. Mas eu vou com você. Fala. Não, é porque eu falei assim, eu fui fazendo ponte. E aí, por que que eu falo que esse movimento é importante? Eu fiz essa ponte toda para falar isso. O movimento afroespírita ele é importante porque ele não surge como uma dissensão. E é o mesmo movimento que eu falei sobre LGBT. Não é um movimento de partida, de fissura.
Não é uma coisa que eu falo assim, olha, mas então criou um movimento à parte da doutrina espírita. Não. É um movimento que eu vou falar assim, por que que é importante nós reafirmarmos nossos corpos como corpos pretos? Porque nós ainda estamos encarnados e não preparados para falar sobre isso. A partir do momento que nós não estamos preparados para olhar para esses corpos pretos, para olhar para as nossas casas espíritas e questionar o que está dentro das nossas casas espíritas, a gente precisa sim de um movimento afro-espírita que questione toda essa movimentação e todos esses pontos dentro das casas espíritas. É isso. Muito bom mesmo. E sem falar que temos aí, não sei se já está aí, depois a gente vai colocar na descrição o endereço do Movimento Afroespírita aqui no Instagram também, que é uma forma também de as pessoas já se colocarem aqui. Agora deixa eu ver também aqui, que chegaram também mais pessoas aqui. Alexandre Júnior Skate. Se eu me lembro, é SK8 Skate. A Sheila lá respondendo a sua provocação naquela hora lá. Ah, meu querido, beijos. Mandou também aquele carinha com dois olhos, com o coração nos olhos. João Henri VP. Gênesis desde o princípio e aí realmente está difícil aqui. THSL1V. Aí realmente eu não sei como é que pronuncia isso aqui. O Afro Espírita já se manifestou. Quem quiser também pode clicar e seguir também para a gente poder falar das reuniões que acontecem aos domingos. Só não vai ser esse domingo por causa da eleição, mas a gente tem reuniões aos domingos. É bom que quem queira participar do nosso grupo de WhatsApp também está aí nesse perfil. E aí, só para a gente já estar caminhando para o final, por mim ficava a noite toda, né, Igor? Só que a gente tem necessidades físicas também. Mas, de qualquer forma, já deixar aqui o convite também para o seu pessoal ingressar no Afro Espírita, ingressar também no Sejus. O Sejus tem... Cada rede social tem um programa. A gente está aqui no Instagram, daqui a pouco o programa vai para o YouTube, que aí tudo que está no YouTube, no Facebook, a gente aliás, no Instagram, no Facebook, joga lá também, inclusive no TikTok a gente está também, está no Facebook, está no YouTube, está no, estou repetindo aqui, está no WhatsApp também, em alguns grupos, em que a gente todo dia faz uma provocação sobre uma tese que a gente está terminando de estudar, que é no princípio era o verbo. Essa tese a gente estuda toda terça-feira às 8 da noite no YouTube, numa live que todo mundo pode participar, perguntar sem nenhum problema. Quartas-feiras a gente estuda a Carla Pavão, que estava aqui na primeira live, faz uma espécie de dissertação, uma reflexão inicial que é tradição desse programa Paz e Bem, que é o que a Adriana de Nanã faz sobre candomblé. Tem uma monja budista também que faz, tem Eduardo Brasileiro, enfim, tem de todo mundo ali. A gente tenta englobar ali no canal Paz e Bem também, liderado pelo Mauro Lopes. E às 6h30 a gente começa falando sobre as obras de Kardec. A gente vai iniciar a partir de amanhã, já falei amanhã, olha só, já estou querendo me adiantar. Quarta-feira a gente fala sobre, vai começar a falar sobre Revista Espírita. Já vamos começar com a apresentação e, curiosamente, eu também estarei lá. Então vai ser a overdose de Felipe durante a semana. Vai ser amanhã, vai ser quarta. E na sexta a gente faz uma análise de conjuntura no Facebook chamado Face a Face com o Sejus, e que a gente pega um pouco dos acontecimentos políticos, e aí é um horário que realmente é só para quem é notível, que é 10h30 da noite, que é o único horário que eu sei que eu estarei em casa para trabalhar com o final da pandemia, que aí tem aquelas atividades que a gente não pode esquecer, né? Tem que pegar os pedacinhos ali que desce para ficar direitinho. Bom, Igor, depois da nossa propaganda aqui, queria pedir para você, para a gente fechar, aliás, registrar que Dia de Bia entrou também, bem-vinda, mandou também a carinha com corações nos olhos, que a gente falou de várias vertentes, né? Movimento LGBT, movimento afroespírita, o teu trabalho no Conselho Espírita do Rio de Janeiro, e tem a sua produção cultural, todo esse trabalho. De que forma que cada uma dessas coisas pode ajudar, só lembrando aqui que eu acabei atrapalhando um pouquinho, o Sejus se chama Coletivo de Estudos Espiritismo e Justiça Social. De que forma todos esses trabalhos e todas essas vertentes podem nos ajudar a trazer a justiça social para o planeta, que a gente espera estar a caminho, e afinal está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, caminho para o planeta de regeneração? Olha, pesada pergunta, hein?
Cara, mas eu particularmente acho que tudo tá ligado, assim. Eu acho que nada existe por existir, nada existe por nada, assim. Eu acho que tudo tem um significado. Eu sou uma pessoa que acredito bastante em ligações, no sentido de, eu falo que a vida ela é uma grande teia de aranha, que a aranha, ela, aquele momento que ela sente, ela bate num ponto, assim, tudo ressoa, ela sente sempre onde outra coisa bate e tudo mais. Eu acho que pensar as nossas profissões, eu vou trazer como uma coisa mais ampla do que simplesmente a minha profissão, produção cultural, ou até mesmo as minhas próximas graduações, que eu não sei o que vai resultar da minha vida, mas pensar nesse aspecto de a gente falar, né, de profissões, de graduações, de pós-graduações, ou até mesmo de não graduações, porque isso é importante também, a gente pensar que a doutrina espírita e até mesmo o mundo de regeneração, ele não é feito apenas de pessoas que tenham estudos, porque a gente entende basicamente estudo como um momento acadêmico, sendo que a gente tem que se entender como espíritos milenares, que muitas das vezes traz muito mais conhecimento espiritual do que o conhecimento material. Eu acho que isso tudo está ligado de tal maneira que a gente tem que começar a compreender. E aí, como eu falei no início da outra live, como a gente pode fazer para que isso tudo esteja linkado de maneira que eu promova a justiça social no mundo? Muito mais do que, e aí eu não quero desfazer de maneira alguma, e aí eu preciso que as pessoas entendam isso, a caridade ela é essencial, ele é o ponto de partida para isso tudo, é onde a gente tem que começar a movimentar, a fazer, mas a gente precisa promover a justiça social no sentido de, eu preciso que essas pessoas elas estejam no sentido de equidade, que elas tenham as oportunidades iguais. Entender que as oportunidades, por mais que você fale, olha, estou dando aqui uma enxada para todo mundo para capinar, não vai ser a mesma coisa. Porque um pode ter mais força do que o outro pode ter mais biotipo, o outro já pode ter malhado, o outro não. Sabe? A equidade não é esse princípio. A equidade é você entender o que cada um precisa e, a partir disso, você dar oportunidades para que aquelas pessoas cheguem e alcancem o mesmo princípio que a outra. Então, nós entendermos que é preciso, sim, que nós observemos como espíritas, e isso é o principal, como pessoas espíritas, aonde eu estou e o que eu consigo fazer para que as pessoas se sintam, sim, pertencentes à espiritualidade, à integração, da oportunidade que elas têm de avançarem. Fala assim, cara, eu tenho a oportunidade de fazer o que com a minha profissão? Eu, como espírita, como produção cultural, eu fico tendo todo o tempo falando assim, cara, vai ter alguma coisa na minha casa espírita, o que eu posso contribuir? E aí, nas minhas outras formações também. E mesmo que eu não tivesse formação, o que eu posso contribuir? Para que esse estado de regeneração, esse mundo de regeneração, ele esteja todo integrado. E aí entra nas minhas outras questões que eu abordei na live até aqui agora. A minha questão como homem preto, o que eu, como homem preto, posso observar e trazer de importância para o movimento espírita? E aí eu coloco isso mais. O que eu, como homem LGBT, posso trazer como importância para o movimento espírita? E aí o que eu penso nisso tudo? Eu, atualmente, a minha pesquisa de mestrado ela está ocorrendo em cima de corpos LGBTs pretos de homens em telenovelas. Então eu estou olhando esse processo de representação e falando assim, olha, a gente tem muitos pretos gays aqui. Como eles estão sendo representados? E isso, eu com toda certeza vou trazer esse tipo de diálogo, esse tipo de pensamento também para minha casa espírita. Fala assim, tá, eu estou trazendo todo esse pensamento, trazendo toda essa galera, pensando aqui dentro da minha casa espírita. Fala assim, o que eu vou pensar nisso tudo, nesses homens pretos, nesses homens gays, dentro da minha casa espírita? E a partir disso, como eu vou fazer com que esse mundo melhore a partir desse meu diálogo? Porque não adianta só, e aí eu lembro muito, tem uma mensagem do nosso, quem conhece, José Grosso, que é um espírito super fraterno, mas também que dá umas mensagens, que ele fala assim, não adianta questionar por questionar, você questiona para caminhar. Então, é mais ou menos isso. É você questionar querendo empurrar para frente. Eu não estou simplesmente sendo uma pessoa que a pessoa fala assim, mas nossa, você está criando muito problemática. Eu falo assim, não estou criando problemática. Eu quero respostas.
E para essas respostas é como fazer um projeto para uma pós-graduação. Você escrever um projeto, você enche de pergunta. E é através dessas perguntas que você vai querer as respostas. São as perguntas que movem a vida, são as perguntas que empurram a gente para frente. Né? Parece propaganda agora do futuro, né? O futuro que tem um negócio desse. São as perguntas que movimentam. Mas é isso. É através das perguntas, dos questionamentos, que a gente vai se empurrando e é onde eu tô, o que, que eu posso fazer que vai me jogar para frente. Tem uma frase que está em Mateus, capítulo 12, versículo 34. Chutei, mentira, não sei se é esse. Mas que ele fala que a boca fala do que está cheio o coração. Eu acho isso fantástico, porque eu acho que o nosso coração está cheio, o que o nosso coração ele externa, é o que a nossa boca fala. Então, a partir do momento que a gente começa a encher nosso coração de amor, de fraternidade e de pensamento de justiça social, a gente começa a falar sobre isso. A gente começa a externalizar isso e mostrar para os outros que a gente quer realmente implementar isso e fazer a diferença no mundo. Maravilha, Igor. Deixa eu saudar aqui que entraram mais pessoas agora. Infelizmente foram chegando no final do papo, e lembrando que tem duas lives. A primeira e essa aqui é o final da segunda. Alastus. Acho que é esse, Alastus ou Alastus. Infelizmente, depois a pessoa me puxa a orelha e diz para mim se eu falei certo. Sheila Maria Azevedo, Mate Brum, matostez.brum, Florisvaldo Júnior underline, Lázaro Vencimento. O Florisvaldo comentou: tem um filme do Joel Zito Araújo, ótimo, sobre a representação de homens e mulheres pretas na televisão. Não sei se você conhece esse filme. Conheço. Conhece, então? Se eu não me engano, é A Negação do Brasil. Se não foi esse, Floresvaldo, você me corrija. Tranquilo. Igor Araújo, não tem o O no final. O Jovian Ferreira riu aqui rapidinho. Florisvaldo Júnior comentou: genial esse movimento, precisamos mais disso. Com certeza, é querendo participar, fique junto. Temos aí todas as oportunidades para a gente conversar mais. Portugal Betonin, bem-vindo também. O Antônio Ivan Silva Júnior entrou de novo. Larissa, perfeito, deu parabéns. O Florisvaldo confirmou que é esse do comentário mesmo, o Igor. Bom, gente, é uma pena, mas estamos chegando ao final da nossa segunda live e agora palco livre para você, Igor, falar o que você quiser. Fazer igual o Bujan fazia no final de Provocações. O microfone é teu, pode falar o que você quiser. Cara, primeiro eu queria agradecer essa oportunidade, assim, porque para mim é sempre uma felicidade muito grande quando eu posso falar sobre doutrina espírita e principalmente quando eu posso falar sobre doutrina espírita como processo de representação e importância na minha vida. Hoje de manhã eu acordei conversando isso com meu namorado, falando sobre como a doutrina espírita ela é significativa para mim. Eu vou falar rapidamente essa história, que eu sou essa pessoa. Em 2009, 2010, foi quando eu me assumi. Eu tinha 20 anos, eu morava em Rio das Ostras, para quem não conhece. Rio das Ostras é uma cidade que fica... Minha família toda atualmente mora em Niterói. Meu pai é militar, então a gente se mudava bastante. Mas mora em Niterói. E eu morava em Rio das Ostras sozinho, fazendo faculdade. E em 2010 foi a primeira vez que eu me apaixonei por um homem. E eu já tinha acabado de contar isso para minha mãe. E quando eu entendi esse sentimento, me permiti sentir isso, eu percebi que não ia ser fácil. Eu percebi que isso tudo ia ser muito difícil. No sentido de a sociedade não me permitia esse sentimento de maneira fácil. Que os olhares iam ser diferentes, principalmente porque eu era um homem preto e essa sexualidade, eles me pedem um perfil totalmente contrário para um homem preto. E nesse dia, especialmente nesse dia em que eu não pude abraçar esse homem que eu estava apaixonado na época publicamente, foi um momento muito difícil para mim, em que eu comecei a chorar muito. E eu chorava muito, eu chorava muito. E a espiritualidade sabe muito bem o que faz. E minha mãe me ligou, e a gente falava muito pouco, porque eu sou uma pessoa... 2010, para quem não lembra, não tinha WhatsApp, a gente não tinha as tecnologias hoje em dia. A minha mãe me ligou nesse dia, começou a conversar comigo, ela falou assim: filho, tá tudo bem?
Eu falei, tá. Ela falou assim, tá, sua voz não parece de quem tá bem. Eu falei, não, mãe, tá tudo bem. Ela falou assim, você não quer conversar? E aí eu comecei a chorar. Eu falei assim, olha, tá tudo bem. É até bom você ter me ligado, porque eu queria conversar com você, que tá sendo muito importante pra mim. E aí eu desliguei o telefone. E nisso que eu desliguei o telefone, eu entrei em casa, depois minha mãe ficou muito tempo no telefone comigo me acalmando, porque a minha ficha ainda não tinha caído do nível de importância que ser LGBT preto tinha na minha vida. E eu entrei em casa, morando sozinho, e estava totalmente desnorteado, não sabia o que fazer, e fui dormir. Eu acordei 2 horas depois, 3 horas depois, com alguém batendo na porta da minha casa, e era minha mãe, que tinha pegado o primeiro ônibus em Niterói e corrido para Rio das Ostras. E quando eu abri a porta, ela falou que a seguinte frase: filho meu nunca vai ficar sozinho. E eu só sabia chorar, porque eu nunca imaginei que a minha mãe viria ao meu socorro naquele dia. E naquele dia, a gente conversando, ela comprou para mim uma coleção, que foram 3 DVDs espíritas, que foi do Divaldo Pereira, do Raul Teixeira e do... Eu sempre esqueço o nome do terceiro. São 3 DVDs que falam sobre homossexualidade. E aqueles DVDs eles foram decisivos porque foi naquilo que eu percebi e que eu me atentei que o movimento espírita me dizia não era o que a doutrina espírita me dizia. Foi naquele dia que eu percebi que a doutrina espírita ela é muito maior do que o que as pessoas me pregavam até então. E foi naquele dia que eu falei assim, cara, é isso que eu preciso na minha vida e é isso que minha mãe fez por mim que eu quero fazer pelos outros. Eu não quero ter a pretensão de salvar vidas, eu não quero ter esse complexo de super-herói. Mas eu quero ser essa pessoa de olhar para essas outras pessoas pretas e essas pessoas LGBTs e falar para elas que elas têm sim a oportunidade de encontrar um acolhimento, um acalanto, um alento dentro da doutrina espírita. Eu tenho essa missão muito forte dentro de mim porque, assim como a doutrina espírita e meus pais, eles me salvaram, eu quero ser essa pessoa que vai mostrar para essas pessoas que existe sim uma bicha preta de 1,95 nesse momento de coque, fazendo uma live falando pelo movimento espírita, falando pela doutrina espírita, falando pelo conselho espírita e dizendo que elas podem e que se a gente for junto, Ubuntu, nós por nós vamos mais longe porque nós somos fortes e a gente é lindo e a gente não tá sozinho e bicha preta não deita. É isso. Maravilha, muito bom. Deixa eu ver aqui que tem mais mensagens aqui. O Afro Espírita batendo palmas. Renato Lira chegou, Renato Lira 10 chegou agora, infelizmente no finalzinho, mas tem a outra live. Tem daqui a pouco, a gente vai para o YouTube também, para quem chegou depois. E Florisvaldo, todo mundo falando por sua mãe. Que mãe linda. O Florisvaldo falando que mãe linda e o Afro Espírita, que linda história, mãe maravilhosa. Maravilhosa essa mãe. E aí, mais uma vez, a Fispita, muito obrigada por estar onde está, fazendo o que faz, Igor. Axé Almeida, obrigada pelo papo. Fiquei muito feliz em poder conhecer um trabalho tão fundamental dentro da doutrina espírita. E aí, para todo mundo, fica o convite. Não só segue o Igor, pode seguir também o Sejus, segue o Movimento Afro Espírita, que não falta gente para seguir aqui, que vocês vão ver coisas bem legais dentro do que a gente for possível. E no mais, o Ferreira Jovem Ubuntu, lá com a mãozinha, que está sendo até polêmica em São Paulo, mas de qualquer forma aqui a gente faz essa mãozinha sem nenhum problema, que aqui a gente é preto, a gente é LGBT, a gente é tudo e abraça todo mundo, que afinal a doutrina espírita é acolhedora. Por mais que muita gente queira o contrário, a gente está aqui para fazer essa diferença. Então, só resta agradecer. Muito forte abraço para você. E eu não posso deixar de desejar um abraço enorme para tua mãe, para sua família também, porque afinal foi bastante importante. Você trouxe isso para a gente de uma maneira muito legal. É isso, gente. Obrigado mais uma vez, Felipe. Um beijo para todo mundo, gente. Beijo para todo mundo. E semana que vem tem mais Movimento Afro Espírita. Aguardem que depois vocês vão ver o cardzinho.
Então, pessoal, até mais. Tchau, tchau.